E a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do arcabouço fiscal. Essa proposta foi aprovada com 372 votos a favor e 108 votos contrários. Essa medida visa substituir o atual teto de gastos e agora à noite os deputados analisaram mudanças no texto. O projeto de lei complementar fixa as regras para manter as despesas abaixo das receitas a cada ano e, se houver sobras, usar em investimentos para tornar a dívida pública sustentável. O texto prevê também alguns gatilhos para obrigar o corte e contenção de gastos no caso de descumprimento da meta. O arcabouço limita o crescimento das despesas a 70% da variação da receita dos 12 meses anteriores. Em momentos de maior crescimento da economia, a despesa não vai poder crescer mais de 2,5% ao ano acima da inflação. Em momentos de contração econômica, o gasto não pode aumentar mais que 0,6% ao ano acima da inflação. Para cada poder da União, mais o Ministério Público e a Defensoria Pública, o projeto determina o uso de limites globais de despesas a partir de 2024. Especificamente em 2024, o limite vai ser igual às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2023, mais os créditos adicionais vigentes antes da publicação da futura lei. Na fase de discussão em plenário, a maioria dos deputados demonstrou preocupação com a manutenção de políticas públicas após a aprovação do arcabouço fiscal. O texto é baseado na busca de equilíbrio entre arrecadação e despesas. Apesar da grande maioria nos votos, alguns deputados acreditam que o modelo ideal é o modelo do teto de gastos. E sobre este assunto eu quero conversar agora com Pedro Bonenberger. Pedro, uma ótima noite para você. Como é que são essas discussões sobre o projeto agora à noite em Brasília? Foi um dia bastante movimentado e desde ontem os deputados têm analisado esse texto. Pedro, uma boa noite para você. Elias, boa noite para você mais uma vez, para quem nos acompanha. Olha, a novidade é que o texto já está pronto, já pode ser enviado ao Senado para votação pelos senadores. Nós tivemos ontem, como mostrou a reportagem, a aprovação por um placar bastante elástico desse texto base do arcabouço fiscal, a nova regra fiscal que vai guiar o país pelos próximos anos. O que tinha de pendência, Elias, sendo avaliada a partir de hoje, eram algumas emendas propostas pela oposição, especialmente pelo PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que queriam mudar ou retirar alguns trechos do texto base do arcabouço fiscal, da nova âncora fiscal. No entanto, todas as emendas foram negadas, rejeitadas, não tiveram votos necessários hoje para aprovação, e por isso o texto base, da forma com que foi aprovado ontem, vai já para o Senado para votação pelos senadores. Elias, a partir de agora, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, vai propor a transição de avaliação desse texto dentro do Senado. Os senadores vão avaliar esse texto mais uma vez. Se nós não tivermos nenhuma mudança nas votações do Senado, esse texto passa já direto para a sanção presidencial pelo presidente Lula. Caso tenhamos alguma emenda proposta pelo Senado, o texto volta à Câmara dos Deputados antes e aí sim, quando aprovado, vai para a sanção presidencial. Essa proposta, Elias, ela era uma promessa antiga do governo Lula que acabou com o teto de gastos naquela transição feita pelo governo de transição, junto com Geraldo Alckmin e alguns ministros, que retirava o teto de gastos como a meta fiscal e propunha a criação, dentro de um prazo, pelo menos até esse primeiro semestre, de uma nova âncora fiscal. Em resumo, em suma, o arcabouço, ou a nova âncora fiscal, ela é um pouco mais flexível, na verdade muito mais flexível que o antigo teto de gastos. O teto de gastos, ele impunha limites, inclusive, em alguns investimentos essenciais, como saúde, educação, por exemplo. Quando a economia tinha alguns entraves, essas áreas não poderiam receber novos investimentos, o que acaba sendo um ciclo vicioso, né, Elias? A economia não vai bem, não se pode investir em ciência, em educação, e se perde também a oportunidade de que a economia passe a ter novos rumos, né, já que essas áreas são essenciais. Então a proposta do governo era remover esse teto de gastos
e propor uma nova regra mais flexível, que basicamente está condicionada a duas questões: os gastos do governo, mas especialmente a receita. Então, o governo quer que a nova geração de receita passe a orientar os novos gastos aqui no país. De uma forma geral, o crescimento dos gastos públicos fica limitado a 70% do crescimento da arrecadação do governo. Então vamos fazer o seguinte, uma suposição. Se nós temos uma arrecadação 2% maior, os investimentos poderão ser 1,4% maior, 70% do que está previsto de acordo com o arcabouço fiscal. Caso ocorra algum descumprimento dessas regras fiscais propostas pelo governo, aí se reduz ainda mais o limite de investimentos, ficando em, no máximo, 50% para o governo. O texto passou por algumas mudanças, houve muita discussão para agradar a oposição, o Centrão e o próprio governo, e conseguir a aprovação que nós tivemos com bastante expressão dentro da Câmara dos Deputados. Foram 372 votos favoráveis. De uma forma geral, o salário mínimo está blindado para garantir aquela promessa de Lula de dar aumento acima da inflação, mas o Bolsa Família só vai conseguir um aumento acima da inflação se houver um cumprimento da regra fiscal. Outra preocupação que surge é que o Fundeb, aquele Fundo de Educação Básica, e também o piso da enfermagem, eles estão sujeitos a esse limite de gastos. Então, pode ser que, se o governo descumprir as regras fiscais, o Fundeb e o piso da enfermagem fiquem comprometidos nos próximos anos. Para a gente fechar, Elias, cabe ressaltar que uma regra fiscal é fundamental para que exista previsibilidade da nossa economia e que nós possamos trazer novos investimentos do mercado. Então, a aprovação desse texto é fundamental para que a gente tenha novos investimentos e um cenário econômico um pouco mais previsível. Agora, para que essa nova regra fiscal, que é mais flexível, dê certo aqui no Brasil, é preciso que o governo aponte novas fontes de arrecadação, aumente a sua arrecadação, e isso ainda não está sendo desenhado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai ter que tirar da cartola esses novos recursos que ainda estão pendentes e precisam ser apontados pela gestão. Elias. Pois é, Pedro, e claro, o mercado financeiro também aguarda e atento a toda essa movimentação. Agora, já espera-se que, de alguma forma, aconteça a diminuição da taxa Selic, o que muitos ainda questionam, outros duvidam. Alguns, mais confiantes, acreditam que essa taxa possa começar a diminuir, ela que vem sendo aí um grande problema para o governo federal. A gente vai seguir acompanhando os desdobramentos para saber como é que o mercado também vai reagir com toda essa votação. Muito obrigado pelas informações, Pedro. Até mais.